Embora muitos objetos possam ser usados para representar a orientação, talvez a bússola seja aquele que melhor a represente. A bússola foi inventada pelos chineses, foi aperfeiçoada pelos italianos no século XIII e sabemos que foi ela grande responsável pelo avanço das navegações, pelo avanço da cartografia, aumento da precisão desses grandes aventureiros do Velho Mundo em suas descobertas do Novo Mundo. É claro que não apenas ela, mas ela teve um papel realmente muito importante, a tal ponto que ela faz parte do que chamamos de grupo seleto dos grandes inventos da humanidade. Ainda que a bússola tenha grande utilidade, esse modelo de bússola que nos referimos aqui, que foi desenvolvido e melhorado até o século XIII e séculos seguintes um pouquinho mais, é algo que exige muito cuidado quando não se quer errar. O que estamos dizendo é que a bússola ela pode perder a sua capacidade de apontar para o norte, pode apontar para outro lugar. E todos que seguem a bússola partem do pressuposto de que ela esteja mirando o norte magnético da Terra. Então, a questão é que, se ela pode ser enlouquecida, ela pode enganar. O problema é que a proximidade de outros metais, outros agentes magnéticos, pode fazer com que a bússola fique instável e erros a que ela pode induzir podem ser até mesmo fatais, fazendo-se perderem aquelas pessoas que nela confiaram, porque ela perdeu a sua precisão. A analogia com a mente humana é de fácil percepção. A razão humana aponta para o melhor rumo, mas a presença de outros fatores pode anular essa capacidade racional de direcionar a vida. Quantos já perderam o tino, perderam o propósito? Quantos já se desencaminharam porque se viram afetados por problemas ou por tentações que desvirtuaram seus planos? Isso é tão comum que dispensa melhor explicação. Acontece que algumas escolas de pensamento, filosofias do período helenístico, tentaram ajudar a humanidade a ser capaz de bloquear essas forças invasoras de nosso autocontrole, esses intrusos de nossas decisões. Entre essas importantes escolas desse período, destacam-se o estoicismo e o epicurismo. Onde há tantos querendo voltar e não conseguem ajustar sua bússola, é de grande valia conhecermos o que estas escolas filosóficas, que já ajudaram a tantos, têm a dizer. Podemos até afirmar que elas, mais do que disseram, elas exemplificaram, pois elas foram fundadas justamente num período em que a Grécia sofria sob o domínio da Macedônia, o que por si só já mostra que o povo grego vivia sob forte influência e mesmo pressão externa. Isto obrigava a uma obediência involuntária a determinações diversas, à revelia de sua vontade. O objetivo destas escolas era justamente ensinar o povo como viver de modo satisfatório num mundo que está fora de seu controle. Em outras palavras, como se controlar quando tudo ao redor foge ao controle. Como ter serenidade sob provocações desestabilizadoras. E ainda que não estejamos em iguais condições políticas, sabemos que cada grupo político se ressente do que o outro grupo, que é sua oposição, faz. Fato é que nenhum de nós está isento das perturbações da alma, de ações ao redor que provocam, que ferem, que desestabilizam,
e mesmo destroem a autoestima, que enlouquecem nossa bússola interior. Quantas esposas têm acordado planejando um dia maravilhoso, desde cedo arrumando a casa, a comida, tentando embelezar o dia, dando conta de suas várias jornadas com empenho que só elas sabem quanto lhes custa, para um fator qualquer, inesperado, por tudo a perder, fazer desanimar, rasgar os sonhos, não só daquele dia, mas de muitos dias, ou até de todos os dias. Quantos esposos, apesar de tantas frustrações, apesar de todos os pesares, de toda a propaganda que tenta desmerecer sua função, a cada dia renovam suas esperanças de um lar feliz e para isso arregaçam as mangas, assumindo o fardo da responsabilidade que sobre eles recai. Estão tentando prover estabilidade para os seus. Aí, um evento sórdido qualquer lhes derruba as barreiras racionais, invade sua alma, transformando em ruínas os seus mais nobres sonhos e os seus votos feitos com tanta fé. Também não estão isentos os jovens, nem qualquer outro grupo humano. Quantos funcionários e quantos gerentes, quantos atletas, quantos meninos e meninas que às vezes são tratados como se não tivessem sentimentos, lutam para serem bons, mas falham. Basta ser humano para saber o quanto fatores dos mais inusitados e mesmo os mais previsíveis conseguem nos afetar. Por mais que possamos afirmar que não foi o que esperávamos fazer, nem o que queríamos fazer, nós fazemos, caímos. É contra essa fraqueza que Zenão de Cício, o fundador do estoicismo, e seus grandes seguidores como Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio lutaram e escreveram, aconselharam, discursaram e exemplificaram em suas vidas. Eles ensinaram que devemos deixar para trás o que não está sob nosso controle, enquanto devemos trabalhar duro naquilo que nós podemos controlar. Numa expressão vinda do estoicismo, meu pai sempre dizia: o mundo é como é, não como a gente quer. Por isso, os estoicos dizem: é preciso ser forte, reforçar as defesas do espírito, alimentar a coragem, desenvolver a razão, para, como disse Epiteto, o escravo reconhecido como sábio, que o que mais perturbam os homens não são as coisas, mas o que se pensa sobre elas, os que chamamos juízos de valor. Se as coisas são, o que nos cabe é julgá-las com sabedoria, não enlouquecidos por influências quaisquer. Precisamos ser educados pela razão, não pela emoção. Assim é que o mesmo Epiteto diz que falta educação a quem fica a culpar os outros por seus infortúnios. Diz que está sendo educado aquele que acusa a si e não o outro. Mas o verdadeiramente educado é aquele que não acusa nem a si, nem aos outros. Em outras palavras, a paz envolve compreender a luta como um processo em que se deve focar nas soluções, não em acusações. Não podemos controlar o que as pessoas pensam de nós, só o que nós pensamos sobre elas e sobre nós. A esse respeito, escreveu o imperador filósofo, o estoico Marco Aurélio: comece amanhã dizendo a ti mesmo: hoje eu me encontrarei com um intrometido, com um ingrato, um arrogante, um enganador, um invejoso. Mas eu não me deixarei ser prejudicado por nenhum deles, porque eles não podem me fazer errar, não podem me forçar a fazer o que é reprovável. Eu devo entender que eles são meus parentes, pois participam da mesma partícula divina que eu.
Nem posso me irar contra eles, porque isso é antinatural. A natureza deles é próxima da minha, e eu devo cooperar para o bem deles, como as pálpebras cooperam com os olhos, como os dentes superiores trabalham em conjunto com os inferiores, como os pés trabalham em conjunto, como as mãos trabalham em harmonia. Fomos feitos para a cooperação. Essa é a nossa natureza e assim nós devemos cooperar. O estoicismo trabalha na formação de pessoas sérias, pessoas que não são chantageáveis, que não são subornáveis, que não são manipuláveis. O estoico é o comandante do seu navio. Nenhum impostor o conduzirá. Ele tem consciência de sua responsabilidade e nenhum fator extra-racional determinará sua conduta. Para o estoico, louco é o que deseja o que não está ao seu alcance controlar. Já o epicurismo, por sua vez, parte do princípio de que precisamos compreender nossa condição material, nossa condição física, o que faz com que tenhamos necessidades inegáveis. Precisamos de alimento, por isso nós sentimos fome. Precisamos de água, e isso nos mostra a nossa sede. Precisamos de agasalho, quando sentimos frio. E precisamos de cuidados médicos quando estamos doentes. Sempre que estamos nessas condições, estamos desconfortáveis, estamos mesmo sofrendo. E quando somos saciados, quando somos cuidados, vem o alívio. Esse alívio é o que ele chama de prazer. O prazer como alívio da dor. Para Epicuro, o fundador desta linha filosófica, devemos buscar o prazer necessário, aquele que é o alívio do sofrimento, que é o alívio da dor. A felicidade está nos prazeres, mas não em prazeres hedonistas, prazeres fúteis. A felicidade está nos prazeres naturais e necessários, enquanto que os prazeres supérfluos são exageros de desejos, que provocam, por sua vez, exageros de perturbações. Estar perturbado por faltar o necessário é natural, é justificado, mas sofrer por faltar o desnecessário, isso é que é loucura. O louco, para os epicuristas, é o que sofre pelo que não precisa. Quantos sofrem por causa da ganância, pela volúpia, e desperdiçam energia, talento, recursos, vida em coisas que não satisfarão. O epicurismo ensina que a paz de espírito, a ataraxia, não está no luxo, pois a felicidade é que é o verdadeiro luxo. Dessas escolas é possível aprender o respeito aos limites de cada ser humano diante da realidade. Aprender a respeito dos limites aceitáveis de suas aspirações, de seus investimentos, do empreendimento humano. Que a felicidade depende de se manter dentro dessas linhas, deste espaço, que é o espaço justo, controlável, respeitável. Qualquer extrapolação é uma espécie de viagem para o fracasso, para a dor, para a frustração. Tentar fazer o que não é capaz ou tentar possuir o que não precisa são duas das principais fontes de lágrimas e perda de vida. Interessante é que, ao registrar a viagem de Paulo a Atenas no início dos anos 50 de nossa era, ou seja, anos 50 depois de Cristo, o Dr. Lucas relata o encontro entre Paulo e filósofos estoicos e epicuristas, essas duas escolas que estamos analisando aqui.
Diante de filosofias tão importantes, o que Paulo teria a acrescentar? É possível que a fala do filósofo estoico Sêneca, contemporâneo de Paulo, nos ajude a compreender. Ele disse: quem se arrepende de ter errado é quase inocente. Observe que ele diz quase, mas não é o suficiente. Ele também escreveu que é parte da cura o desejo de ser curado. Mas não é a cura, é apenas parte da cura. É aí que entra Paulo e fala de Jesus. A questão é que ninguém é capaz de viver uma vida perfeita dentro desses limites expostos por tais filosofias, por mais adequadas que sejam. Não há quem não seja afetado quando alguém a quem se ama rompe de modo inesperado o relacionamento. Não há quem não seja afetado quando um filho adoece de uma grave doença, ou se desencaminha do bem, ou quando um parente próximo se torna seu inimigo, ou quando se é desprezado pelos pais, quando se perde um emprego quando muito precisava dele. Ou seja, há tantas coisas que nos afetam. Nós somos nexus vida, como disse Dilthey. Ninguém está isento de sentir a temperatura ambiente. O que acontece ao nosso redor nos afeta. E é claro que somos tentados pelo que não precisamos, mas é atraente. As vitrines, as propagandas, tudo isso aponta para a nossa realidade afetável. Senão, ninguém se preocuparia em prepará-las tão bem. Entretanto, a questão é mais ampla do que isso. O problema pode não estar fora de nós, mas dentro de nós. Por isso que Epicuro escreveu: nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Não bastam todas as demais árvores do jardim. A árvore proibida parece atraente demais. E é aí dentro da mente é que a luta se trava, é que se deve vencer a batalha. Paulo foi convidado por esses filósofos estoicos e epicuristas a discursar no Areópago, o lugar do conselho. E ali Paulo não os critica, pois reconhece que, conquanto insuficiente, louvável é o esforço humano. Paulo ali lhes apresenta Jesus, aquele que perdoa o culpado, o muito culpado, ou ainda que quase inocente. Apresenta Jesus, aquele que restaura o coração insaciável, lhe dando comedimento. Jesus, aquele que abraça o que chora por tentar ser uma pessoa justa, pura, mas não consegue. Jesus, aquele que, com a sua graça, consola aquele que está aflito por tudo que é feito contra ele de maneira injusta. Jesus é aquele que fortalece aquele que foi enfraquecido pela luta, pela guerra que acontece diariamente na vida. Aquele que estende a mão ao viciado que se sente um poço de fracasso, uma alma irreparável.